Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Ribamar, do Colégio Técnico de Floriano, vinculado à Universidade Federal do Piauí. Estamos aqui em mais uma atividade, a live do Enem Solidário Redação, e hoje contamos com a parceria da professora Renata. E contamos com participações especiais, então vou passar a palavra para a professora Renata, para que ela possa apresentar os nossos convidados. Boa noite. Boa noite a todos, recebam aí nossas melhores energias. Estamos iniciando mais uma live aí do Projeto Enem Solidário, né, nessa parceria aí do Centro Pedagógico daqui da Federal com o Colégio Técnico da UFPI, com o Ribamar. E a gente tem aproveitado esse momento da discussão sobre o tema, né, sobre possíveis temas da redação, e aproveitando para um momento também de conversa sobre temas relevantes aí, sobre a nossa vida diária, né? Numa perspectiva, inclusive, da formação aí cidadã de todos nós. Então, hoje nós vamos conversar um pouco com o Cristiano Scarpelli. Me corrija se eu tiver falado seu nome errado, viu, Cristiano? O Cristiano é auditor fiscal, cicloativista, criador do canal Ciclo Rota BH, ou seja, multifunção aí, né? É formado em Economia e Administração Pública, e tem um mestrado em Administração Pública também. E o Cristiano tem pesquisado e divulgado aí informações sobre os custos sociais dos carros. Nós também vamos conversar com o Gelton Filho, esse mineiro paraibano, economista, presidente do Instituto Corecon Cultural de Minas Gerais, também ciclista, e envolvido aí nessas questões ligadas à mobilidade urbana também, com o projeto Pedal por Aí. Então, tanto o Gelton como o Cristiano vão falar sobre o tema das alternativas de locomoção para o futuro das cidades, e na sequência, eu e o Ribamar vamos buscar e organizar essas informações, essas falas, num possível texto aí para uma redação do Enem com esse tema. Então, a gente começa com o Cristiano, falando um pouco, depois a gente passa para o Gelton, e aí a gente retoma para discutir um pouco sobre a redação do Enem. Tá certo? Maravilha, agradeço muito o convite. Então, assim, eu sempre gosto de falar desse tema, né? Porque eu pedalo, eu já vendi meu carro tem uns 6 anos, tá? Eu estou com 40 anos, então, assim, eu imagino aí a maioria que nos está vendo mais novo, né? Vestibulando. Eu, com 18 anos, 19 anos, tinha o sonho de quê? De ter um carro para ir para os locais, tal. Minha mãe me deu eu tinha condições, né? E, enfim, fiquei uns bons 12, 15 anos sempre andando de carro e sofrendo cada vez mais isso que cada vez tem sido uma constante nas grandes cidades, né? Muito trânsito lento, você fica ali, às vezes, nervoso, chateado, né? Fora as buzinas, a poluição, um desgaste muito grande, né? Eu já pedalava, né? Mas eu tive um problema no joelho, achei que não podia mais pedalar, mas já com uns 30 e pouco anos eu fui voltando a pedalar, né? E vi que fui aumentando e vi que dava para fazer muita coisa de bicicleta. Até que, com o tempo, eu vi, inclusive, que eu já não precisava do carro. Essa foi minha maior libertação, digamos assim, tá? A primeira coisa que eu acho importante falar, né, é que andar de bicicleta, né, ou outros meios, tá? Eu falo assim, quando você também anda, né, ou mesmo um transporte coletivo, quando é com conforto, né, os nossos também são muito ruins, né? No meu caso, eu acho muito mais prazeroso, principalmente a bicicleta, né? Você sente o vento, você sente a cidade. Então, antes de tudo, eu escolhi esse meio de transporte por um motivo pessoal, para não passar raiva no trânsito, enquanto eu ficava ali preso 1 hora, chateado, com raiva, achando que eu estava perdendo meu tempo, né? A sensação é essa, de desgaste, você fica cansado. De bicicleta, igual eu estava falando com o Gelton aqui antes, eu ia para a cidade administrativa, 20 quilômetros, 1 hora, 1h30, até com chuva, e era um prazer enorme. Eu chegava no trabalho com bem-estar, saía do trabalho com bem-estar. Então, assim, antes de tudo, quem tiver essa condição, eu falo que é uma ótima opção de vida, né? É claro que é bom alguns cuidados, eu tenho até no canal do YouTube, eu dou dicas a respeito, tá?
E além da realização pessoal, né, a segunda grande vantagem, e essa também, no particular a gente sente isso, né, é o dinheiro, a economia que você tem pessoal, né? Você comprar um carro, né, muitas vezes as pessoas não têm essa ideia, é um custo enorme, né? Logo que você compra o carro ali e você sai, ali 1 minuto depois que você sai da concessionária, você já perdeu o quê? Uns 30%, 40% do valor daquele dinheiro que você colocou ali naquele veículo para ficar preso no trânsito e passar raiva, né? Então, é um péssimo investimento, né? Quer dizer, não é um investimento, é um desinvestimento, e você ainda vai ter os gastos de gasolina, que estão altíssimos, né? De estacionamento, IPVA, né? Seguro. É uma chateação, sabe? Então, das melhores coisas que eu fiz na vida, né? Tardiamente, confesso, então fica a dica, quem puder fazer isso desde cedo, né? Eu fiz aí com uns 34 anos, eu vendi o carro. E a terceira grande vantagem, aí ela é uma coisa mais coletiva, que a gente tem que começar a pensar, né? Tudo isso que eu estou falando são decisões individuais, é claro que ajuda quando o poder público, né, contribui, por exemplo, com mais ciclovia, por dar melhores condições para os outros modais. Mas a realidade nossa, do Brasil e quase mundial, né, tem exceções, tem países que estão já há um tempo indo em outra linha, mas a história tem sido sempre de valorizar o modal automotivo, né? E por isso quase todas as cidades do mundo sofrem desses problemas, né? De congestionamento, de problemas até ambientais, falta de espaço. Os carros ocupam grandes espaços nas cidades, encarece o preço dos imóveis, dos aluguéis, né? Deixa menos espaço nas calçadas para as pessoas. Então, eu comecei a pesquisar uma literatura que me interessa muito, que é dos custos sociais dos carros. Isso em economia chama externalidade negativa, né? Igual eu falei, quando eu compro um carro na concessionária, ali é uma relação entre eu e a concessionária e acabou. Mas quando eu dirijo, saio com esse carro na rua, eu estou poluindo, né? Eu estou ocupando espaço ali, ajudando a causar um congestionamento. As vagas que tem que ter para o carro ocupam espaço na cidade. O principal problema que a gente tem são os acidentes, tá? Porque isso custa vidas humanas, né? Ou seja, além de ser uma perda irreparável, isso temos perdas de produtividade, temos pessoas que ficam, têm que ser aposentadas, né? Invalidez, você tem problemas ali que estraga o mobiliário urbano, o guincho. Então, eu comecei a olhar essa literatura do que os carros causam até para quem não usa carro, né? Ou seja, quem está ali dentro do ônibus acaba que está sendo prejudicado por quem está ali usando o carro, né? O ciclista acaba que é prejudicado, tem menos espaço para ele, de uma forma indireta ele paga. Então, eu já fiz até 3 vídeos, foi até um trabalho que eu fiz também de conclusão de curso em economia, está lá no canal, chama Custos Sociais dos Carros, que eu estou elaborando cada um desses temas, tá? Já falei de poluição ambiental, sonora, né, dos acidentes, do tempo perdido no trânsito. Também fiz uma análise aí da questão de tributação e os subsídios que muitas vezes são dados para os carros, né? Isso é outra coisa interessante. Por exemplo, a bicicleta tem um imposto aí, em média, de 40 e poucos %. É um transporte mais limpo, mais barato, mais ágil, mais saudável. Patinete, super simples, lembra aquelas patinetes que tinha pela cidade? Chega a 60% o imposto, né? A bicicleta, quando importada, chega a 70%. E o carro? O carro paga 32%, né? Ou seja, uma distorção enorme nos incentivos, né? Então, assim, eu obviamente não culpo quem usa o carro. Eu usei a vida toda, eu ainda uso quando preciso para viajar, eu alugo, às vezes na cidade. Agora, na pandemia, não, né? Mas chamo um Uber. Mas o problema é quando o poder público, né, ele incentiva, aí tem toda uma discussão histórica, né, e os pontos específicos que o poder público acaba incentivando o uso do carro. Ou seja, se o transporte público é ruim, é caro, se você não tem segurança para andar de bicicleta, não tem opção de ciclovia, calçadas estreitas, e você vai espraiando as cidades, as coisas vão ficando longe, você não tem as coisas perto, tudo isso estimula a gente a ter carro. E se todo mundo tiver carro, a verdade é que todos vamos ficar presos no trânsito
né? Todo mundo mal-humorado, mas quem tiver no carro ali talvez vai ter um pouco mais de conforto, um ar-condicionado, uma música, né? Mas, assim, o que já tem sido unanimidade entre os técnicos, entre os estudiosos, arquiteto, urbanista, é a necessidade da gente começar a priorizar outros meios de transportes, né, nas nossas cidades, que sejam mais limpos, mais saudáveis, mais barato, né, e até mais coletivo, porque, assim, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, isso costuma ser uma regra nas maioria das capitais. Quem usa carro é 1/3 da população, mais ou menos. Os outros 70% usam transporte público, andam a pé, muita gente anda a pé, né? Mas quase todo o gasto é somente para quem tem carro, tá? E outra coisa interessante que eu observei, que esses impostos, igual eu falei que é baixo, no caso do carro, eles não cobrem nem de perto esses custos sociais que existem dos carros, tá? Então, muita gente podia falar, não, mas eu pago imposto. Não, paga imposto, ok, mas esse imposto, ele não chega a cobrir nem de perto todos os custos sociais, né, essas externalidades negativas produzidas por carro. Então, assim, é uma necessidade que eu vejo da gente começar a repensar nossas cidades, né, para termos coletivamente ganhos, né, inclusive para termos economia, em vez da gente gastar esse dinheirão, seja o meu particular comprando carro, seja coletivamente a gente tendo que cada vez mais pagar mais, né, porque as pessoas se acidentam, o poder público tem que ir lá, tal, ou seja, você tirar o foco do carro vai ser uma economia pessoal e para a cidade como um todo, e vamos ganhar em qualidade de vida, né, você ter ali mais opções, enfim, os ganhos são, a gente fala uma sinergia, assim, né, coletivamente o ganho é muito grande e pessoalmente também, né, então, assim, eu acho que quem está entrando agora, né, assim, os mais novos, tomar consciência disso, né, que você cobrar do poder público, e pessoalmente, se você tiver essa opção, né, de pensar outros modos de transporte, eu vi uma pesquisa que nos Estados Unidos os jovens hoje estão mais preocupados em ter um celular do que ter um carro, né, isso já é um bom sinal, mas para a gente repensar isso aí, né, que eu acho que a gente ganha pessoalmente e a cidade. Maravilha. Então, a gente agora passa a palavra para o Gelton Filho. Beleza, gente. Boa noite. O meu nome é Gelton. Eu brinco que eu sou um mineiro paraibano. Eu vivo entre as duas cidades, entre BH e João Pessoa. E atualmente eu estou cuidando de um projeto que chama de Pedal Por Aí. Ele teve uma primeira edição, foram 6 anos atrás, e agora a gente começa de novo. Comecei há 2 meses atrás essa nova experiência aqui em João Pessoa. Para a gente começar a falar, então, o Cristiano mostrou alguns problemas que a gente tem nos carros, algumas questões que são importantes, né? Então, quando a gente vê a prefeitura recapeando via, limpando via, quando a gente vê os equipamentos que são usados de sinalização, tudo isso tem um custo para a cidade, né? E esse custo, como o Cristiano falou, poucas pessoas do total da população usufruem. Então, a gente entende que isso é um recurso utilizado de uma maneira incorreta, que a gente precisa melhorar isso e que a gente precisa ter outras alternativas. Nesse sentido, o Instituto Corecon Cultural, né, ligado ao Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, começou uma série de pesquisas, uma série de análises, e dentre elas a gente trabalha com turismo sustentável, a gente trabalha com meio ambiente, e esse tema de mobilidade urbana, obviamente, vai chamar a nossa atenção e nós vamos enxergar isso de outra forma. Como o Cristiano disse também, a gente percebeu uma mudança clara nos interesses da população. Então, quando a gente pega a galera na idade de vocês hoje, a gente diz aí, entre 15 e 30 anos, os sonhos são diferentes dos sonhos que a gente tinha na nossa época.
Então, as prioridades também são diferentes. Muita gente deseja viajar, conhecer outros locais, outras culturas, né? E óbvio, né, nós estamos falando isso ainda vivendo as experiências até esse ano. Esse ano é um ano atípico, que a gente está enfrentando uma pandemia mundial, e isso trouxe o empobrecimento geral da população. Isso no mundo inteiro, mas no Brasil ainda mais. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana e de bicicleta, nós estamos dizendo que as pessoas podem utilizar outros meios de locomoção e, com isso, destinar melhor os recursos que já são escassos, ou seja, que elas já não têm para outras coisas, né? O que a gente sabe hoje da população brasileira é que a gente tem um alto número de pessoas que estão desempregadas. Isso não é culpa dessas pessoas, não é porque elas não querem buscar emprego, não é porque elas são à toa, mas é uma condição econômica dada, né? As políticas econômicas que são colocadas no país têm gerado uma pobreza extrema e provocado essa situação. Então, o De Pedal por Aí, ele surgiu como um estudo, como uma proposta de tentar, através do turismo, do desenvolvimento econômico e da cultura, apresentar outros locais e outras experiências. Então, a gente está falando claramente do turismo de experiência, né? 70% do turismo em Minas Gerais se dá através da cultura, né? As pessoas querem consumir a gastronomia mineira, querem visitar as cachoeiras, querem visitar os museus, querem ter conhecimento sobre a região e ter um conhecimento também sobre as pessoas, de que maneira elas vivem. Por exemplo, o Carnaval de Belo Horizonte, ele tem números hoje que são impressionantes. No último ano, por exemplo, o Carnaval rendeu mais de 800 milhões de lucro das visitas, do consumo que foi realizado. Isso gera uma receita muito grande. 800 milhões, para vocês terem uma noção, a reconstrução de BH depois da chuva ficou por volta de 200 milhões. E uma grande parte do que tem sido investido agora dentro desse combate à pandemia em Belo Horizonte são recursos também oriundos desse carnaval e dessas políticas públicas que foram feitas. Então, por exemplo, no Carnaval de Belo Horizonte, as ruas são fechadas para os blocos poderem passar, mas acontece algo muito mais legal. Como a cidade fica, grande parte dela, fechada para os carros, as pessoas vão movimentar a pé ou de bicicleta, e aí elas passam a conhecer a cidade de uma maneira que elas não conhecem. Por quê? A velocidade que você está a pé ou de bicicleta te permite conhecer as lojas, te permite conhecer os bares, os restaurantes, te permite conhecer os atrativos. E foi nesse sentido que o De Pedal por Aí surgiu. Eu, assim como o Cristiano, tomei uma decisão, eu fui trabalhar numa cidade vizinha a que eu morava, e eu ia e voltava de bicicleta todo dia, um trajeto de mais ou menos 50 quilômetros. Quando eu comecei, eu tinha 130 quilos, e aí a questão de pedalar todo dia foi mudando, não só a minha qualidade de vida, mas a qualidade de saúde também. Então, eu fui conhecendo melhor a cidade, eu fui conhecendo melhor as avenidas, eu fui sabendo de outras realidades, eu comecei a me conectar com outras coisas, porque aí a gente começa a ver pôr do sol, a gente começa a ver os pássaros, você passa por lugares que tem rios, que tem outras coisas que a gente não está acostumado, geralmente para fugir das grandes avenidas. A gente escolhe os caminhos por dentro dos bairros, então isso a gente começa a ver algumas árvores, a gente começa a ver algumas casas, a gente começa a ter conhecimento da cidade da gente de uma maneira que a gente não conhecia através do carro ou através do roteiro ali que o ônibus faz todo dia para o trabalho. Então, a gente acha que isso é muito importante, inclusive, para a economia, né? E aí, quando eu comecei essa experiência de
pedalar pela cidade, eu falei assim, pô, se eu posso pedalar pela cidade, eu também posso viajar para outras cidades de bicicleta. Então, eu comecei no entorno de Belo Horizonte, né, nos fins de semana, a visitar algumas cidades, aí para Sabará, para Caeté. Depois eu fui para o outro lado, para o lado do aeroporto da Pampulha. Ué, se eu posso chegar no aeroporto, eu posso colocar a bicicleta no avião e posso ir para outro lugar. E assim eu vim a primeira vez a João Pessoa, né, uma cidade que tem muita ciclovia, principalmente na orla, e que a gente pode deslocar por grande parte da cidade com segurança, né? Inclusive, eu vi uma diferença muito grande dos motoristas e das motoristas no Nordeste para o Sudeste. No Sudeste, a gente passa aperto com bicicleta, às vezes o pessoal xinga a gente, né? Fica bravo, como se a gente estivesse ocupando o lugar do trânsito, né, do carro na via. E aqui no Nordeste, não. Aqui no Nordeste é um pouco diferente. A maneira que as pessoas te tratam, elas deslocam mais, elas não passam tão pertinho da gente, né? Isso é um respeito não só à legislação, mas à vida das pessoas. E aí a gente fez algumas experiências muito legais de pedal por aí, porque a gente vai, além de pedalando e consumindo as coisas pelo caminho, eu vou fazendo também um registro fotográfico. E esse registro fotográfico já gerou uma exposição, foi feita num shopping de BH, no BH Shopping, numa livraria chamada FINAC. E agora a gente está preparando a segunda edição dessa mostra fotográfica, que envolve os estados de Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. E a gente fez eu fiz alguns estudos também para parte do Rio Grande do Norte, de João Pessoa para uma cidade aqui turística que chama Pipa, de bicicleta são 90 quilômetros, de carro em torno de 120, porque de bicicleta você passa por parte do litoral, o caminho é muito mais bonito, e assim eu fui descobrindo outras cidades. Do lado de João Pessoa tem uma cidade espetacular, que se chama Conde, e através dessas idas para Conde eu fui descobrir as praias, e aí todas as praias que todo mundo me falava que era de João Pessoa, na verdade não são de João Pessoa, são de Conde. Então a gente tem aqui um litoral sul, que é essa cidade de Conde, e uma outra cidade chamada Pitimbu, e nós temos para o outro lado, né, no litoral norte, a gente tem Cabedelo, Lucena, e aí a gente vai até chegar no Rio Grande do Norte. Mas o que eu queria dizer dessa experiência? A gente começa a conhecer comunidades quilombolas, começa a conhecer comunidades indígenas, a gente começa a ver os encontros dos rios com o mar, então a gente vê coisas espetaculares, a gente começa a estudar um pouco sobre a maré, para saber que hora que você pode pedalar próximo ao mar ou não, né? Que hora que a maré sobe, que hora que a maré desce. Então, a bicicleta e essa paixão pela mobilidade, ela nos permite uma série de outros estudos. E com isso eu queria dizer para vocês que assim, não é diferente, não é estranho, né? O Cristiano, por exemplo, tem formação na área de economia, de administração pública. Eu fui para o lado da economia, do turismo, da história. Então, por exemplo, se a gente pega da costa de Pernambuco, né, até parte desse litoral aqui de João Pessoa, entre os anos 1550 e 1800, nós tivemos uma rota de navegação muito importante. João Pessoa é a terceira cidade do país em termos de fundação, né? Foi a terceira cidade a ser fundada, e a gente tem uma corrente marítima que vem da região ali de Recife, né? E vem para o litoral, vem subindo, né, o litoral até aqui em João Pessoa, que é o ponto mais oriental das Américas. Então, a gente teve uma série de naufrágios. A gente tem relatos aqui de mais de 150 navios que passaram por essa costa, né?
entre holandeses, franceses e navios portugueses. Os portugueses fizeram alguns fortes, foram ocupados pelos holandeses ou pelos franceses. Então, quer dizer, a gente tem um conhecimento histórico, quando a gente vai estudando isso, muito grande. E aí, quando a gente fala assim, poxa, em 6 quilômetros aqui para frente, de onde eu estou agora, tem navios afundados, navios de mais de 100 anos, afundados aqui na costa. E por que o turismo não explora isso, né? Por que a gente não tem um outro tipo de turismo que envolva as comunidades, essas comunidades de pescadores, de indígenas, de quilombolas, da própria cidade, gerando emprego e renda para essa população, né? O nosso trabalho no Instituto é exatamente pesquisar outras formas das pessoas ganharem dinheiro e serem felizes. Na verdade, o nosso foco, o que é mais importante para a gente, é a felicidade, né? Há vários países do mundo que estão mudando os conceitos, né? A gente ouve muito falar na televisão que o importante é o PIB, o Produto Interno Bruto. De que adianta a gente ter um PIB alto se a gente não vai dividir entre a população esses ganhos? Se a gente tem uma pequena parte da população que é muito rica e a maioria da população que é muito pobre e não usufrui disso. Então, o Instituto ele surge para fazer esses questionamentos, para arrumar umas brigas grandes. A gente fez uma discussão, por exemplo, alguns anos atrás, sobre a questão da mineração, né? Dos custos da mineração, quais os impactos que ela tem, porque em Minas Gerais, por exemplo, uma mineradora, que é a Vale, ela destruiu completamente vários rios, né? A gente tem, primeiro, o crime de Mariana, que foi em 2015. Esse crime de Mariana, ele derruba o PIB mineiro em 7%, e ele derruba o PIB brasileiro em torno de 3%. Então, uma empresa, ela causou um dano não só ambiental, mas, além da morte das pessoas, ela continuou destruindo completamente a vida das pessoas de Minas Gerais, passando pelo Rio, Espírito Santo e até no mar, porque isso é fundamental a gente entender que a costa do Espírito Santo, exatamente pela chegada de tantos rios, ela tem uma diversidade muito grande biológica, e isso gera uma quantidade de peixes muito grande, e esses peixes menores atraem os peixes maiores. Então, a gente tem, por exemplo, na costa do Espírito Santo, o marlin azul, que é muito famoso, que é maravilhoso e que traz turistas do mundo inteiro para isso, né? Então, o que a gente está querendo mostrar, na verdade? 2015 tem um crime, agora, em 2018, 19, a gente tem outro crime, destruindo a cidade de Brumadinho e destruindo o rio Paraopeba, que é um rio que alimenta Belo Horizonte com água, né? Então, nós começamos outras pesquisas. E aí, o De Pedal Por Aí, por exemplo, fez uma experiência, eu fiz essa experiência aqui na Paraíba, que é descer um rio de bicicleta. Uma bicicleta adaptada, obviamente, é uma bicicleta produzida no sul do Brasil e que ela tem 2 botes embaixo dela. Então, a gente fez uma descida experimental saindo do centro de João Pessoa, indo até a cidade de Cabedelo, onde a gente tem um pôr do sol turístico. Então, eu desci esse rio com a bicicleta, né? E fui fazendo muitas fotografias disso. Vocês podem depois, se quiserem, acessar o meu Instagram, tá aí, @geltonfilho, que vocês vão ver um pouco dessas experiências e onde eu conto um pouco dessas histórias possíveis de se fazer com a bicicleta. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, que é possível a gente fazer turismo de uma maneira mais barata. É possível a gente deslocar na nossa cidade
e conhecer outros locais de bicicleta, a pé, porque o custo hoje do transporte público é muito alto e nem todas as pessoas têm acesso a isso, né? Eu, durante 4 anos, eu coordenei a área de educação do Circuito Liberdade, que é um conjunto de espaços e museus em Belo Horizonte. E uma das dificuldades que a gente tinha era exatamente dar acesso a esses museus e às bibliotecas para as pessoas mais carentes da cidade e das pessoas que moravam mais distante. Então, durante um tempo, inclusive, houve um investimento em ônibus para trazer as crianças para conhecer os museus, porque se não fosse dessa maneira, fornecendo o transporte, elas nunca teriam acesso aos museus, nunca teriam acesso à biblioteca pública, que são bens gratuitos em Belo Horizonte, né? E como a gente tem no país inteiro, diversos museus e diversos atrativos extremamente importantes. Porque, na verdade, quando a gente está falando de cultura, quando a gente está falando de bicicleta, quando a gente está falando de economia, nós estamos querendo fazer um convite a vocês, que é o convite ao estudo, né? A gente não estuda só formalmente o que a gente vai prestar no vestibular, assim como depois, quando a gente ingressa na faculdade, a gente não fica só naqueles assuntos propostos. A gente vai para outros assuntos. Eu, por exemplo, quando fiz a graduação, eu estudei a cadeia econômica do turismo. Isso me levou depois a ter um trabalho na área de turismo. Eu fui diretor de turismo de Belo Horizonte e até a possibilidade de discutir diversas outras coisas. Então, por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia agora, né? No mundo inteiro, as pessoas se deslocam para tratamento de saúde. Isso acontece tanto no setor privado, para quem tem muita grana, né? A gente vê sempre na televisão os artistas, quando ficam doentes, eles vão tratar no Sírio, em São Paulo, ou em hospitais de grande porte. Assim acontece também em Belo Horizonte, acontece também em João Pessoa, e acontece em cidades polo do interior também ao longo do Brasil como um todo. Então, a gente precisa enxergar todas essas coisas de uma outra maneira, e principalmente de uma maneira diferente do que é colocado para nós. Quando eu falo colocado para nós, é o que é a pauta da televisão. Inclusive, se fosse pela pauta da televisão, acho que nem eu, nem o Cristiano teríamos interesse em estudar economia, né? Que é uma ciência social aplicada, ou seja, você faz muito cálculo, vê muita coisa, mas o mais importante é depois, é a gente analisar esses resultados e entender de que forma isso impacta a sociedade. Então, a fala minha do Cristiano hoje foi para convidá-los para ampliar esse debate com a gente, né? O Cristiano vai fazer uma live ainda na sexta-feira agora, e ele vai estar com o Paulo Gala, e eles vão discutir se a indústria automobilística ela enriquece os países, né? Então, é um assunto muito interessante. O Cristiano vai fazer essa discussão com um economista também que é referência hoje no país, e eu vou devolver a bola aí, tanto para a Renata, quanto o bicho, eu esqueci seu nome, está aí, TV Radioteca, eu me perdi. Ribamar. Vou devolver a bola para vocês e dizer que a gente está aberto, né? Tanto no Conselho de Economia quanto no Instituto, para a gente poder dialogar e construir essa história da mobilidade urbana e para a gente começar a pautar isso nas cidades, né? Porque há outros temas além dos carros e há outros investimentos necessários além dos asfaltamentos e da ampliação das ruas. A gente tem outras escolhas possíveis na vida. Ok, aqui no chat apareceram 2 perguntas. Eu vou compartilhar e vou deixar para que vocês possam comentar. A primeira diz: o que as pessoas ganham ao trocar o carro por outro meio de transporte? Da Areja do CPU-FMG. Você quer falar, Cris?
O som está bloqueado, agora não. Olha, igual eu falei, aliás, até reforçar, né, o Gelton já falou antes aí, essa live vai ser sexta-feira, às 3h, tá? O Paulo Gala é referência, e a ideia é dar continuidade à discussão dos custos sociais, abordando aspectos mais econômicos de PIB, riqueza, o que o Gelton falou um pouco aí, tá? Se a indústria contribui, não, então fica esse convite. Mas, bom, essa pergunta, assim, igual eu falei, e eu reforço isso no meu canal, são 3 motivos principais, tá? Mas o que eu acho mais importante, gente, eu destaquei isso, o Gel também falou, eu troquei o carro, né, pela bicicleta, antes de tudo, eu falo, é uma coisa egoísta, entre aspas, mas que também estamos, digamos assim, ajudando a sociedade. Egoísta no sentido que eu estou tendo muito mais bem-estar, muito mais felicidade, né? Eu estou ali, igual o Gelton falou, conhecendo a cidade, interagindo, sentindo o vento, e pedalar é uma coisa gostosa, né? Tem gente que fala até que é meio filosófico, assim, você vai no ritmo, entendeu? Você vai sentindo sua respiração e tal. É muito prazeroso, sabe? Então, assim, foi uma decisão pessoal. Deu ver que eu estava perdendo pelo menos 2 horas do dia, até mais, né? 3 horas ali num lugar, no trânsito, chateado, ficando com raiva. Não é à toa que as pessoas xingam no trânsito, né? Tem até aquela piada do Pateta, né? O cara pacífico que quando entra no carro muda completamente. Isso é real, né, gente? Então, assim, né? Se a pessoa quiser qualidade de vida, eu recomendo muito isso, né? Não gosta de bicicleta, né? Não sei, aliás, se não souber pedalar, pode pesquisar Bike Anjo na cidade, o pessoal costuma ensinar as pessoas adultas, inclusive, a pedalar, né? Mas mesmo às vezes, né, andar a pé, ou você tentar morar perto, né, do seu trabalho, essas coisas são importantes, né? Enfim, tentar diversificar, sabe? Isso é essencial. Inclusive, lá no meu canal, tá, gente? Quem quiser também, eu sempre respondo as perguntas lá, tá? É bem diverso as coisas, né? Mais dica também de rota, de caminho pela cidade, mas às vezes eu dou uma outra dica ali de bicicleta, faço arte, né? Tem sido bem diverso. Mas vocês podem ir lá perguntar as coisas que eu também estou à disposição, tenho o maior prazer. Eu fiz o canal muito para isso mesmo, para divulgar minha experiência pessoal, que eu acho que isso é fundamental, né? Bom, esse é o principal motivo. O segundo é que você ganha financeiramente, igual eu destaquei, é uma baita economia particular para o seu bolso. O carro, gente, é 50 mil, eu nem sei quanto está o carro, mas é pelo menos 50 mil, né? Eu acho que é isso, né? Eu não sei. Eu já desfiz do carro, mas assim, você bota 50 mil ali e de cara o carro já sai da concessionária, desvalorizado o quê? Uns 20 mil, mas depois você vai pagar gasolina, seguro, IPVA, pedir para aí tem gente que pede para tomar conta nos lugares que você vai, é só chateação, já é muita dor de cabeça. Manutenção do carro, depois a gente podia fazer esse cálculo. Tem aí na internet esse cálculo, né, de quanto custa um carro. Eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso. Mas é um horror, né, Jean? Eu fiz isso num carro que eu tive, desde que eu peguei zero. Eu fiquei 5 anos com esse carro, e ele teve um custo para mim de 30 mil por ano. Era um Golf, né, Volkswagen Golf. E aí eu fiquei pensando, nesses 5 anos, com esse valor todo, o que eu poderia ter investido melhor e o que eu teria de retorno com isso. Então, nunca mais eu comprei um carro desse preço. Mas eu queria complementar, que eu acho que um dos ganhos principais, que um amigo meu fez uma brincadeira comigo, quando eu investi o valor numa bicicleta, ele falou assim, essa bicicleta é cara, né? Aí na época, eu estava com 130 quilos, eu falei com ele assim, a cirurgia bariátrica também é cara. Problema cardíaco, diabetes, se a gente for computar isso tudo, também é um custo muito alto. Então, a bicicleta e também andar, né? Porque eu acho que muitas vezes você não tem condição de comprar uma bicicleta, mas pode andar parte do caminho, né? Pode planejar um trajeto que seja mais seguro, que não tenha tanto risco. A gente aprende a andar na cidade, né, Cristiano? Então, a gente não carrega coisas de maior valor para não aumentar o risco, não fica dando bobeira com o celular, olhando para um lado e para o outro, né? Porque tem coisas que têm risco, não é isso?
Então, eu acho que tem muitas coisas assim que são ganhos, não só individuais, mas são ganhos para a cidade, porque imagina o espaço que um carro ocupa. Um carro a menos na cidade. Se a gente for pegar vários dos nossos amigos, né, Cristiano, que deixaram de andar com o carro, às vezes não venderam o carro, como é meu caso, mas que ele faz parte dos trajetos ou faz através de caminhada ou bicicleta, é menos um custo para a cidade, né? Porque ele não está ali desgastando o asfalto, ele não está poluindo, né? Belo Horizonte, por exemplo, ela tem um custo hoje, porque ela foi fazendo avenidas sanitárias, eles foram tirando os rios, tapando os rios e fazendo avenidas cada vez mais largas. Qual que é o custo ambiental disso? Hoje a gente tem enchentes que destroem a cidade, a gente tem o problema do aquecimento global, e aí essa questão de ter asfaltado a cidade toda, isso aumenta a velocidade da água, ela não tem vazão adequada, e aí a gente tem um custo absurdo de reconstruir a cidade todo ano, tem enchente, e não vai resolver esse problema nunca, porque o modelo está errado. Enquanto a gente não fizer a maneira correta, nós não vamos resolver o problema da cidade. Então, eu vejo, por exemplo, aqui em João Pessoa, os rios não são tampados. Então, você vê na área de transbordamento do rio, né, muito grande. Recife já não tem isso. Então, começou a chover, alaga a cidade inteira. Então, a gente tem que começar a pensar nesses custos ambientais, de como que isso impacta e como que impacta na nossa vida diretamente. Ou seja, não é só o custo individual, é o custo coletivo. Quantas vidas nós já perdemos por causa das questões ambientais, né? A defesa que eu e o Cristiano fazemos da bicicleta é intransigente, porque a gente acha que ela muda a vida, que ela proporciona outras coisas. E imagine se você pode, né, o nosso desejo é que os ônibus, por exemplo, tenham um lugar para você botar a bicicleta, que aí você pode complementar. Eu faço uma parte de bicicleta, outra parte de ônibus, o resto de bicicleta. Quer dizer, nós estamos falando de mobilidade urbana, da gente ter vários modais e poder usar isso tudo junto, né? Então, só complementar, inclusive duas dicas, duas opções, tá, gente, que a tecnologia nos permite. Temos aí as bicicletas elétricas, tá? Apesar que agora elas estão meio carinhas aí por causa desse dólar. Mas é uma forma para grandes distâncias, onde tem ladeira. E a outra, pessoal, essa eu também uso muito, e dá para fazer isso que o Gelton falou, é a bicicleta dobrável. Ela dobra, aí você pode botar no porta-mala, por exemplo, de um Uber, de um táxi, entendeu? Então, se você acha a distância grande, ou se fura o pneu, ou se você está inseguro, você vai só metade do caminho e depois pega o Uber, sabe? Inclusive, foi assim que eu comecei. Eu olhei, 20 quilômetros é muito para a cidade administrativa, aí eu fui fazendo esse que a gente fala intermodal. Uma parte, às vezes eu ia de metrô, outra de Uber. Então, você já tem modelos de bicicleta aí que também facilitam para quem quiser começar fazendo um pouco de bicicleta com metrô, carro, entendeu? Inclusive, isso que vocês estão falando tem muito a ver, acredito, com a pergunta do Avimar Amaral, que diz: como eu posso colaborar para melhorar a mobilidade urbana na minha cidade? Porque muitas das vezes a gente acredita que a mobilidade tem que ter sempre uma política pública, né? Tem que ter, que é importante. Mas eu, enquanto cidadão, cidadã, também como é que eu posso contribuir? Pode. Você quer começar já? Eu ia falar que eu e o Cristiano participamos de uma associação que chama BH em Ciclo. A gente se organiza, né, várias pessoas se juntaram para discutir a nossa cidade e os usos da cidade. E a gente começou a encher o saco, literalmente, da empresa de trânsito. A gente começou a planejar, já que eles não davam conta, né, Cristiano? A gente começou a fazer alguns planejamentos, a fazer vistorias, a propor onde colocar ciclovias, a propor de quais bairros, né? Porque a gente sempre tem a escolha dos bairros do pessoal mais rico e a gente propôs ciclovias em lugares mais pobres, mais próximos ao metrô. Então, na verdade, a gente pode fazer isso
individualmente, né? Ou seja, nós podemos pensar individualmente como eu posso fazer, mas eu também posso organizar em grupos e exigir que os governos, sejam municipais, estaduais e federais, façam esses investimentos e reorientem a política pública, né? Vou deixar o Cristiano falar um pouquinho depois, e aí eu volto. Então, eu acho que é multidimensional, né? Claro, o poder público é sempre importante você cobrar, você se organizar, acompanhar a discussão, ver se o seu vereador está comprando esse tema, né? Exigir do prefeito, essas coisas são essenciais porque as mudanças macro, né? O planejamento é muito importante, né? Mas também, no dia a dia, se você no seu modo de locomover, se você já conseguir uma opção que te dê segurança, que te dê conforto, né, e que não seja ali igual centrado no carro, já é um ganho muito grande, né? Agora, outra coisa que eu acho que a gente precisa muito, e aí eu acho que também é um pouco individual, mas nas nossas relações interpessoais, é a gente tomar consciência desse discurso, que é a cidade centrada no carro é prejudicial a todos. Isso ainda eu vejo quando eu bato papo com meus amigos, tal, todo mundo acha, tem que construir mais vias, mais aumentar, alargar alargar a rua para o carro paga muito imposto, a indústria dá multa. Igual eu falei, não é bem assim, o carro é privilegiado o tempo todo. Então, às vezes, ali, até perto da sua rua, aqui, inclusive na Savassi, o Gelto deve ter visto, está tendo um alargamento das calçadas, ou seja, aumentando o espaço para o pedestre, né? Isso é ótimo, sabe? Isso, inclusive, ajuda a reduzir ali a velocidade do carro e muitas vezes ter um acidente que vai matar alguém. Então, um problema que nós ciclistas sofremos muito é quando, por exemplo, vai fazer uma ciclovia, muita gente fala, sou a favor de ciclovia, mas você vai fazer ali numa rua, os comerciantes acham, vou perder cliente, mas geralmente é o contrário, eles ganham cliente, porque o ciclista, as pessoas vêem sua loja, as pessoas param, o carro, ele fica parado lá, né? Então, assim, mas essa consciência ainda não existe, as pessoas sempre são muito resistentes, principalmente comerciante, a ciclovia, acha que vai tirar a vaga, acha que vai tirar cliente, sabe? Então, acho que se a gente mudar essa cultura, já é um passo, né, para a gente diminuir essas resistências, porque essas resistências, às vezes, são o que impede a gente de avançar, né? Você teve prefeitos em São Paulo, né, o Haddad, ele tentou levar 400 quilômetros de ciclovia e teve muita resistência nesse sentido, né? E hoje você vai ver, não agora na pandemia, né, mas, por exemplo, a Paulista, quando abriu, a gente fala abriu para os ciclistas, para as pessoas usarem a rua aos domingos, os comerciantes foram tudo contra. Não, vai tirar cliente, vai acabar meu negócio. Dali uns meses, mais de 80% era a favor, sabe? Porque aquilo trouxe vida para a Avenida Paulista nos domingos, então permitiu mais gente, ou seja, o comércio também ganhou. Então, acho que essa mudança de consciência também é um grande passo. Eu queria interessante. Não, só ia dar um exemplo do que o Cristiano acabou de falar. Eu, por uma série de motivos, tirei a habilitação somente nesse ano, aos 40 anos de idade. Mas fica aquele universo. Que dia que você vai comprar o carro? Que dia que você vai comprar o carro? Falo, não sei, deixa pra lá. Era isso que eu queria comentar. E outra coisa que eu acho também que é importante, né, dentro dessa pergunta ainda, é da gente pensar nas escolhas que a gente faz, né? Quer dizer, na velocidade que os carros andam, eu e o Cristiano bater muito na tecla que a gente tem que reduzir as velocidades. Porque a redução de 10 km, de 20 km por hora de uma via, significa salvar vidas ou não, num caso de atropelamento. Se um carro atropela 60 por hora, a chance de sobrevivência é quase nula. Se esse mesmo carro atropelar 40, você tem uma chance de sobrevivência muito maior. Então, além disso, a gente fala da reapropriação da cidade. Então, por exemplo, a gente dá muitos exemplos de BH, porque é onde a gente arrumou muita briga, né? Em BH, a gente tem uma praça que chama Praça da Liberdade, que era costume de décadas das pessoas pararem os carros no entorno da praça. Chegou-se a idiotice, na década de 60 e 70, de você ter pessoas estacionando carro
na alameda central da praça. Ou seja, a gente perde completamente a possibilidade das pessoas usarem a praça de maneira adequada. E aí, há 4 anos atrás, quando eu coordenei a área de educação, nós começamos a arrumar umas brigas e umas encrencas. Então, começamos a fechar uma dessas ruas no fim de semana. Então, isso já integrou a praça aos museus. E aí, o museu começou a ter mais visitação. As crianças começaram a ir com patinete, começaram a usar bicicleta na rua, que estava fechada para os carros. Aí chegou a primeira experiência de Natal há 4 anos atrás, nós chutamos o balde e fechamos as ruas todas no entorno. Sabe o que aconteceu? Nenhum atropelamento na época de Natal. Mas mais do que isso, as pessoas, quando estacionam os carros, principalmente do lado esquerdo, elas desciam direto na praça. Então, elas já pisavam nas gramas, elas já destruíam as flores, elas já destruíam os canteiros e não tinha manutenção que aguentava, né? Isso ia destruindo como um todo. Pior, quando a praça fica cheia e as pessoas não têm por onde passar, por onde que você acha que elas passam? Pelos jardins, né? Então, isso também é uma questão de urbanidade, da gente proteger a cidade, da gente recuperar a capacidade da praça ser um lugar de encontro, da gente poder dialogar, encontrar, conhecer pessoas, a gente ter uma troca de experiências e de vivências, porque isso é o que nós perdemos nas cidades. Na verdade, o que a gente tem que dizer para vocês, quando a gente fala do conceito de felicidade, é o contrário do ódio. A felicidade é a nossa capacidade de escutar o outro, de aprender com o outro, de dialogar com o outro, apesar das diferenças, né? Esse é o modelo de cidade que a gente propõe. Não essa cidade que a gente anda dentro de um carro, fechando todo mundo e xingando uns aos outros, presos na mesma situação idiota, né? Então, por exemplo, eu comparo muito BH e João Pessoa, porque João Pessoa é lotado de radar. Então, a maioria das vias é 40 km por hora. Eu só tenho trânsito aqui em torno de 7 horas da manhã até as 8h30 e de 5h30 até as 7h30. E você tem alguns locais da cidade. Na maioria, você vai ter os carros deslocando, porque se eles estão numa velocidade mais lenta, o escoamento acontece de melhor forma. Então, não fica aquele negócio de você correr e ficar preso no sinal. Correr, ficou preso no sinal. Correu, ficou preso no sinal. Você consegue ter um fluxo maior, tanto de veículos quanto de pessoas. Então, essas escolhas de você ter, por exemplo, as faixas exclusivas para os ônibus, você ter o lugar para a bicicleta, você permitir que a gente tenha calçadas adequadas, né? Tem muita gente com dificuldade de mobilidade, muitos cadeirantes, muitos idosos, deficientes visuais, por exemplo, né? Então, é preciso pensar num outro modelo de cidade, e a gente tem que atuar diretamente nisso. E se a gente não anda pela cidade, se a gente não anda de bicicleta na cidade, fatalmente nós não vamos conhecer os problemas e nós não vamos exigir dos vereadores, das vereadoras, dos prefeitos e das prefeitas, dos governadores e governadoras e presidentas, que a gente precisa voltar a ter também, porque nós estamos vendo que a experiência de homem não está sendo muito boa. Enfim, nós precisamos aprender com essas realidades, nós precisamos diminuir o ódio e a gente precisa, na economia, ter outros parâmetros, que é o que eu e o Cristiano estamos propondo. A gente precisa ser mais feliz e ter menos ódio. Ô, Ribamar, posso dar uma dica aqui rapidinho? Seguinte, não compre o carro. Se você for usar pouco, faz igual eu. Aluga. E aí você pode alugar qualquer modelo, um esportivo. Se você for viajar e precisar levar sua bicicleta, você pega um maior que tem. Até isso é uma grande vantagem. Eu escolho, assim, é claro, se você precisar muito, fica caro. Mas se você for usar pouco, o aluguel é também uma opção, é o que eu faço. Quando eu vou viajar, eu alugo um carro e tem várias opções. E é muito mais chique, né? Porque você cada fim de semana está com um carro diferente, né? Olha que massa. Gastando muito menos. Oi, gente. Que bacana isso, né? Eu acho que, estou pensando aqui, o bonito da vida é esse lance da gente poder aprender sempre, né?
E é interessante que, assim, que quando nós pensamos nesses diálogos antes de falar sobre o texto da redação do Enem propriamente dito, eu pensei muito na formação, assim, a professora, o professor, a professora Renata, o professor Ribamar, né, contribuindo para a formação dos alunos e tal. Gente, quanto eu tenho aprendido. Que coisa mais bacana. Porque, assim, a gente é o reflexo do meio. Eu já também estou nos 40 e eu tirei carteira novinha. Então, assim, desde novinha eu tenho carro. E é uma coisa interessante que, assim, eu sempre trabalhei longe. Eu moro em Betim e trabalho na Pampulha, na UFMG. Então, assim, eu tenho 35 quilômetros aí todo dia. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça nenhuma outra possibilidade que não fosse de carro, né? Então, assim, aí ouvindo vocês, eu fico pensando, olha, gente, existem mesmo outras possibilidades, assim, reais, né? Não é utopia, não, uma vez por mês eu vou de bicicleta, né? Não, mas existem outras possibilidades reais. E aí eu tô aqui até fofocando aqui com o Ribamar no WhatsApp, que o bacana é isso, tanto que a gente aprende o tempo inteiro. E aí, uma outra coisa que me deu um estalo, assim, agora é dessa questão, né? É a gente focalizar na questão das relações humanas. Porque o que a gente precisa, né, talvez, é que a gente valorize mais a si e ao outro e essas relações. E, a partir disso, o meio em que a gente vive. Eu estava lendo esses dias o Krenar, aquele líder indígena, e ele fala justamente disso, né? Enquanto a gente se achar superior a qualquer outro elemento do mundo, do planeta, da cidade que seja, a gente só vai se distanciando do outro, da gente mesmo e de toda essa natureza da qual a gente faz parte. Então, pensar na mobilidade urbana, como é que o tema é bonito, e aí eu fico encantada com isso, porque às vezes você pega um estudante do terceiro ano e fala assim, gente, vamos redação sobre mobilidade urbana. É tão limitado isso, e quando a gente começa a conversar, você começa a ver como o tema é amplo e ele envolve a essência humana. Quer dizer, se eu pensar nessas relações humanas, no que eu posso ver o pôr do sol, observar a natureza, encontrar com as pessoas, conversar, ter a brisa no rosto, todas essas vantagens, esses benefícios aí, né, de se poder andar de bicicleta, de se andar com patins, de caminhar mais pela cidade, elas estão em outro sentido, né? Porque você começa a ver que isso é em prol de um bem maior, né? Então, isso é muito bacana quando a gente pensa desse ponto de vista. Não é uma ação individual. Eu li algumas coisas antes de conversar com vocês, e assim, essa questão da mobilidade urbana nem é uma questão só de política pública e nem uma questão só individual, porque ela é muito maior do que isso. Porque, na verdade, a hora que você dissesse, não, gente, vamos fazer, então, né, um movimento de que a gente, então, diminua o uso de carros, certamente a gente vai ter muito problema com gente contra. E aí, como o Ribamar contou um exemplo dele, eu fiquei lembrando. Eu moro em Betim, e na minha cidade aqui, é minha cidade pequena. E aí tem hoje está um pouquinho maior, mas nessa época tinha só uma avenida principal, que é chama Governador Valadares. Então, era a avenida. E ela tinha de mão dupla, com canteiro no meio. E aí veio o governo do PT aqui na época e resolveu que um lado dessa avenida ia ser um calçadão. Então, as pessoas, nossa, que inovação, né? Olha que isso. E esse calçadão foi destruído na gestão seguinte e voltou a ser a avenida de mão dupla em função da administração e da própria pressão do comércio, porque era a rua principal da cidade. Como que ia ter um calçadão, né? Então, quer dizer, é aquela questão, como que o consumo, como que o comércio, ele acaba se sobrepondo às relações humanas e às relações da gente com o ambiente onde a gente vive. Então, olha, no outro extremo, onde que vai a discussão sobre mobilidade urbana, né? Então, assim, ela vai muito além de todas essas questões individuais que a gente possa pensar. E os dados econômicos que a gente tem provam exatamente o contrário, né, Cristiano? Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás, a gente tem uma área em Belo Horizonte, chama Feira dos Produtores, no bairro Cidade Nova. E a gente fez uma pesquisa junto com o Sebrae sobre os carros que ficavam estacionados no entorno desse comércio. E aí, os comerciantes reclamavam que não tinha lugar para parar o carro.
E aí a gente fez uma pesquisa durante 3 meses ali. Sabe o que a gente descobriu? Que a maioria dos carros estacionados era dos comerciantes. Então, eles saíam de 2, 3 quarteirões de distância, iam de carro e paravam na porta da loja. E aí, o que a gente mostrou para eles? Que o carro na frente da loja, inclusive, impede a visualização das pessoas que estão passando do outro lado da rua, de enxergar a loja deles. Né? Você tem carro de um lado, carro do outro, calçada, você não vai enxergar a loja, você não enxerga as coisas que tem. Então, a gente precisa pensar isso de outras formas, inclusive do ponto de vista econômico, da venda, do que se vende. Por exemplo, em Belo Horizonte, a gente teve a saída do centro da cidade e da região da Savassi dos funcionários públicos, com a construção da cidade administrativa. Então, quantos comércios fecharam as portas, quantos restaurantes, quantos cafés, quantas livrarias, que você tinha 20 mil pessoas no centro da cidade, muito próximo ao centro, com todo um planejamento urbano. De repente, você tirou isso, botou no extremo da cidade e falou que essas 20 mil pessoas têm que se deslocar todo dia lá para esse outro ponto. Então, são discussões que são importantes de fazer na cidade. Quer dizer, você lotou diversas avenidas que as pessoas têm que se deslocar, grande parte delas faz isso de carro, então você gerou engarrafamento, você gerou ocupação das vias, e todas as reformas bilionárias que foram feitas, por exemplo, para se fazer essa linha verde, foi investido mais de 500 milhões. Você perdeu rapidinho, porque os carros ocupam ela toda, né? Quando as pessoas estão deslocando ao longo do dia inteiro para a cidade administrativa. Então, pensar essas lógicas que vão além dos carros é muito importante, porque se você pensar mentalmente, olha o tamanho que as ruas ocupam no seu bairro. Quantas ruas tem no seu bairro? Aí você vai falar assim, qual o espaço reservado para o carro e qual o espaço que é reservado para as pessoas. E aí a gente tem um monte de gente sem casa porque não tem lugar para construir. A gente tem um monte de gente sem casa porque a gente tem reservas comerciais que as empresas não constroem para poder oferir lucro com isso. Então, a discussão de mobilidade urbana e a discussão de cidade vão muito além disso, da própria questão da utilização dos recursos da melhor forma. É isso. Então, a gente pensar aí num outro modelo de cidade, né? Que possa ser compartilhada, sustentável, inteligente e que preze pelas pessoas, né? E não pelo... Exatamente. Queria muito agradecer a você, Cristiano, pela participação. O Ribamar divulgou aí a sua live no dia 11, né? Às 15 horas. Isso. E vamos assistir, são mais informações aí que a gente vai tendo enquanto conhecimento prévio, tanto para poder lidar com essa questão efetivamente na nossa vida, mas também para a questão da produção de texto. Quanto mais a gente tem informação sobre um tema, melhor a gente consegue escrever. É uma ótima oportunidade também. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, já nesse finalzinho de ano difícil que a gente está passando, né? Obrigada a você também, Gelton, aí, direto da Paraíba, né, de participar com esse sorrisão largo aí e trazer tantas contribuições para a gente. Convidar as pessoas a seguir lá no Instagram, que a gente faz muitas discussões dessas também econômicas, né? No @GeltonFilho. E eu sempre faço os links com o Cristiano também, para complementar algumas coisas que eu posto. Então, a gente quer convidar vocês a conhecer uma outra economia. Uma Sim. outra economia é possível. Ô, Cristiano, e qual que é o seu canal? Coloca aqui para a gente também. Ele chama Canal Ciclorota BH, tá? Sim. Uma revista de bicicleta da sua também? Não. Eu já dei entrevista, né? Inclusive, algum desses vídeos que eu faço lá, às vezes o pessoal interessa e publica na revista. Eu, às vezes, gosto de estatística, então faço uns vídeos de dados de ciclistas, se está aumentando, se está caindo.
É bem diverso, sabe? Assim, então, é uma forma de... Inclusive, esses dos custos sociais do caso, até complementar, né? Além de ser interessante para quem está buscando o tema, além de eu fazer o vídeo, lá na descrição eu boto as referências bibliográficas, sabe? Do que eu pesquisei e tal. Então, quem quiser aprofundar, muitas vezes também tem esse tipo de informação mais detalhada. Sim, eu cheguei a dar uma olhada também, estou te agradecendo e até acrescentando, você tem uma monografia que você desenvolveu sobre essa questão da mobilidade, não é isso? Nesse caso foi trabalho de conclusão de curso, né? Uhum. Eu fiz aí economia mais tardiamente, recentemente, sobre esse tema, né? Mas eu tenho. Eu tenho, eu não sei se está na faculdade, eu tenho ela, né? Não sei se a faculdade deixou. Não, online, eu vi online no repositório da UFMG. Ah, não. A minha foi em outra faculdade, essa da conclusão de curso. Não é da UFMG, não. Não? Não. Mas ela está no repositório de objetos de aprendizagem, porque eu achei pela internet. Eu tenho que olhar. Foi faculdade Arnaldo Jansen, nem sabia, porque foi muito recente, essas coisas às vezes eles demoram a colocar, né? Eu vi pesquisando pela internet. Até achei que fosse a UFMG, mas você estava dizendo que não é, mas ela já está, então, em algum vou olhar, bom saber, que aí fica mais fácil de divulgar. Dissertação eu fiz sobre... Fiz também ano passado, mas na administração pública foi na Fundação Getúlio Vargas, sobre questão de imposto, né, que é mais minha profissão, mas muitas vezes eu faço esse terceiro episódio, eu fiz essa relação, né, buscando com a carga tributária dos carros, da bicicleta, fazendo esse tipo de comparação, né, e isso é que é legal também, que muitas vezes a gente tem muita interdisciplinaridade, os temas são muito correlacionados, né, isso é muito interessante. Muito. Então, muito obrigada a você, Cristiano. Vamos assistir aí a sua live no dia 11 para a gente poder buscar aí, aprender mais um pouco sobre esse tema e colocar em prática, né, essa construção dessa cidade mais inteligente que a gente precisa aí compartilhar. Obrigada, Gelton. Eu estava assistindo aí, estou despedindo e comentando, eu vi exatamente o dia online lá da descida no Rio, da bicicleta aquática lá, foi super bacana. Parabéns pelo trabalho, pelos seus projetos aí. Muito obrigada por ter aceitado o convite para essa prosa e por nos ajudar aí a pensar sobre esse tema de maneira tão propositiva. Muito obrigada, viu? Valeu. Abraço para todo mundo. Um abraço, eu também agradeço aí, pessoal. Foi ótimo. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Bem, então, seguindo para o nosso segundo momento, né, dessa live do Projeto Enem Solidário Redação, lembrando sempre que é uma parceria do Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais com o Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico Floriano, vinculado à Universidade Federal do Piauí. E nesse segundo momento, a gente vai agora partir para uma proposição, né, de um projeto de texto a partir da temática sobre as alternativas para a locomoção, né, no meio urbano. E aí vamos começar com os conhecimentos prévios. Então, como a gente tem colocado aí nas últimas lives, que a gente tem tido um debate antes, né, a gente procura aí listar aquilo que foi dito sobre o tema, porque são conhecimentos prévios importantes para que a gente possa aí pensar e começar a produzir esse texto. Então, nós vimos muito aí a questão dos problemas sociais, ambientais e de saúde pública, que são causados aí pela priorização, né, das pessoas nossas, pelo uso do transporte individual, né, sobretudo carro, moto. Então, a gente viu aí dos impactos sociais, ambientais aí desses usos. Também é importante a gente pensar, né, a gente ter aí informações sobre a necessidade de se melhorar o transporte coletivo, né, não motorizado. Porque a gente precisa de um transporte coletivo, não motorizado, público, de qualidade, para que a gente consiga aí se locomover de modo alternativo. É importante também ter em mente informações sobre mobilidade urbana sustentável e relacionado a isso, como o Cristiano bem colocou, sobre o custo social dos carros. Ribamar, acho que a tela está invertida. Não, está tudo ok.
Tá. A outra questão importante, assim, é bom a gente levantar todas as questões sobre o tema, né? A gente viu que o tema é muito amplo, mas é interessante a gente saber que existe aí um grupo de ativistas, né, que celebram aí o Dia Mundial do Carro, sem carro, que é uma forma de incentivar as pessoas a deixarem de lado aí a utilização dos carros e a optarem por transportes públicos, coletivos, bicicletas, caminhadas, e essa ideia partiu aí da França em 97, e no Brasil, desde 2001, também é celebrado esse dia como uma chamada aí das pessoas para essa mobilização aí em prol de uma possibilidade de locomoção urbana aí de modo sustentável. Então, de modo geral, esses pontos, a gente precisa ter algumas informações sobre eles para que a gente possa discorrer. Quando a gente fala do texto dissertativo argumentativo, como a gente sempre vem dizendo, é importante que a gente fundamente aí as informações que a gente vai articular, né, que sejam aí usados argumentos de autoridade, ou seja, referenciados, referendados por um especialista, por um documento legal e tal. Então, no âmbito dessa temática da mobilidade, nós temos aí a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal, a Lei 12.587. Ela é uma lei de 2012, e essa lei ainda não está completamente em vigor, né? Na verdade, tínhamos aí uma data e ela foi prorrogada para abril do ano que vem ainda, né? Então, ou seja, uma lei que entrou em vigor em 2012, ainda passa por um processo de implantação de 2012 para cá, tendo aí essa data de prorrogação, para que cada município possa elaborar o seu plano de mobilidade urbana. Por quê? Não dá para ser um plano de mobilidade federal para todos. Cada cidade tem as suas necessidades, né? E a sua organização. Então, aí nós temos essa lei. Essa lei, então, implica aí, né, exige que os municípios tenham aí esse plano, elaborem e desenvolvam. E é importante destacar que essa lei prioriza aí, como qualquer discussão em torno da mobilidade urbana sustentável, os ciclistas, os pedestres, o transporte público, né, para que a cidade seja um local para as pessoas, e não para os carros, não para os automóveis. E aí, ainda nessa linha da política nacional, é importante destacar que, embora essa lei ela entrou em vigor em 2012, somente aí, em torno de 6%, né, eu peguei o dado do portal do governo, dizendo que 5,58% dos municípios brasileiros têm planos de mobilidade urbana colocando em prática. Então, ou seja, pouco, muito pouco, né, poucos municípios conseguiram aí desenvolver. E é importante que a gente contribua com essa discussão, nós, enquanto pessoas, cidadãos, que a gente possa contribuir para essa discussão, para que esses planos sejam realmente desenvolvidos, né, elaborados e colocados em prática, né, para que a gente tenha aí uma cidade melhor para viver. Então, no que diz respeito ao texto, é importante a referência a essa lei, né, que é um documento federal aí que dá as diretrizes para que os municípios se organizem. Outra informação também importante de ser colocada é que a ONU, quando ela apresentou aí os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, naquele plano do milênio, um dos objetivos, de número 11, ele passa por essa questão da modernização de algo muito relevante, que é a mobilidade urbana. Então, ou seja, nós temos aí a questão do Brasil, mas nós temos também a questão mundial. Nós temos documentos mundiais, estudos mundiais, né, que referendam aí essa necessidade de rever, de reprojetar, reprogramar a organização das cidades para que a gente possa ter mais qualidade de vida. E um dos motivos também está ligado à questão de que, segundo esses estudos, até em 2050, 90% da população vai se concentrar no centro das cidades. Então, ou seja, com tanta gente na cidade, como que a gente vai organizar essa locomoção, essa mobilidade das pessoas para que ela seja possível e para que ela seja viável, né, e de qualidade para todos. Então, é importante se pensar nisso. Então,
A ONU também é uma referência importante para um texto argumentativo. A referência a esse objetivo do desenvolvimento sustentável de número 11, que focaliza a mobilidade urbana, também é outra informação importante de ser colocada num texto, em função de ser aí um documento mundial, né, referendado, que trata sobre o assunto. Bom, além disso, é importante a gente pensar aí também no que pode ser feito, né? Quais são os projetos que podem ser desenvolvidos ou que têm sido desenvolvidos para que a gente vá aí organizar essas informações na proposta de intervenção. Então, é pensar aí, por exemplo, nos transportes sobre trilhos, pensar na ambientação dos espaços urbanos, pensar aí no uso alternativo de veículos, né, para mobilidade coletiva, na ampliação de ciclovias, e por aí vai, né? São vários projetos que a gente pode pensar para que a gente possa viabilizar essa cidade em que seja possível se locomover com qualidade de vida. Bom, e aí esse tema, ele é um tema muito amplo, né? Então, ele tem aí várias áreas correlatas em que a gente pode lançar a mão de argumentos de várias áreas do conhecimento. Entre elas, a gente colocou aí a sociologia, né, a geografia, a história, a própria engenharia, né, o meio ambiente, que são aí áreas do conhecimento que a gente pode lançar a mão aí de conhecimentos técnicos específicos para poder trazer para o texto aí e articular as informações. E aí, o pessoal, né, que está nos assistindo, que vai assistir essa live depois, é importante a gente só recapitular rapidamente que no mês, eu não vou me lembrar exatamente no mês, mas depois vai ficar na descrição do vídeo e também como um card, tivemos uma outra live que falávamos sobre mobilidade urbana de um modo mais amplo, né? Essa a gente está trazendo para uma questão até, vou dizer assim, mais específica, né, sobre essa questão, por exemplo, do pedestre e do ciclista, que muitas vezes são ignorados, né, nas políticas, enfim. E aí a gente aqui vai apresentar apenas uma tese com 2 argumentos, porque já seria uma terceira tese relacionada a essa temática, então só para fazer o alerta ao pessoal que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois. E aí, como o Ribamar disse, dando continuidade aí a essa discussão, nós pensamos numa possível tese assim: desafios dos grandes centros urbanos para implantar um plano de mobilidade. Repetiu aí, de mobilidade urbana. Para implantar um plano de mobilidade nas cidades, né? Bom, o que a gente pensa? Várias são as possibilidades de argumento, como a gente viu aí, né? Desde argumentos mais simples a argumentos mais complexos. Então, a gente tem aí que escolher o que a gente vai usar para que a gente consiga redigir um texto adequado à redação do Enem. Se a gente estivesse escrevendo um artigo de opinião, um ensaio, enfim, um livro, a gente poderia articular vários dos argumentos que nós colocamos aqui na fala do Gelton, na fala do Cristiano. A gente pode tirar vários argumentos aí das falas deles. Mas para o texto da redação do Enem, a gente tem que ter o cuidado de limitar essa seleção desses argumentos. Por quê? Primeiro de tudo, a gente tem um limite físico, né? Nós temos 30 linhas. Nessas 30 linhas, é necessário contextualizar o problema colocado e argumentar sobre esse problema e ainda propor uma sugestão aí de solução para esse problema. Então, quando a gente fala de um texto da redação do Enem, infelizmente, ali é algo muito fechado, no sentido de espaço, no sentido de tempo também. Então, é importante escolher aí esses argumentos. Nesse momento, como a gente está focalizando muito a questão do pedestre, né, nós escolhemos aí os argumentos que eu vou ler para vocês agora. Então, para poder argumentar em torno desses desafios aí, né, das grandes cidades, para implantar um plano de mobilidade urbana, a gente pode pensar assim: a constituição do ambiente urbano influencia no modo como as pessoas o utilizam. Como exemplo, então aí, uma estratégia argumentativa importante, o exemplo. Destacamos a questão das calçadas.
Se uma rua possui calçadas em boas condições e com espaço adequado para a circulação de pedestres, é natural que as pessoas caminhem neste local. Ao contrário, calçadas precárias, obstruídas ou até a inexistência das calçadas desestimulam e inviabilizam a caminhada. Então, pegando aí por um ponto bem específico do pedestre, né, o caminhar. O outro argumento já recairia aí, abrindo mais um pouco para essa questão do pedestre. A questão da mobilidade sustentável, ela é acentuada com a falta de um sistema de transporte público de qualidade e a falta de ciclovias, o que certamente incentiva o uso de carros, que tem um alto custo social. E aí a gente pode acrescentar, sobretudo, se a gente for pensar nesse uso individualizado que comumente se faz dos carros, né? Em vista de tudo isso, é urgente que cada município elabore e implante seu plano de mobilidade urbana, baseado em estudos técnicos, de acordo com as necessidades de cada cidade, conforme prevê a Lei 12.587 de 2012. Então, ou seja, a gente começa aí a partir para uma reflexão do problema existente de possibilidades de resolução desse problema, encaminhando para a proposta de intervenção, que é o próximo passo. Quer comentar? Não, na verdade, isso só reforça, né, muito desse conhecimento gigantesco que tivemos a oportunidade de aprender hoje. Né? O Gelton e o Cristiano trouxeram dados, por exemplo, econômicos, né, de que mostram que quando a gente abre o espaço para os pedestres e para a ciclovia, o comércio também ganha. Eu acho que o melhor exemplo para ficar ainda mais claro disso é quando se resolveu abrir a Paulista para os ciclistas e para o pedestre. Eu me lembro muito dessa fala do Gelton, que ele disse que no início houve uma resistência, mas depois 80% aprovavam a iniciativa. Então, vejo como... E eu já tive a oportunidade, inclusive, de estar em São Paulo e de poder ir para a Paulista no fim de semana, por exemplo, quando ela está aberta. E como a movimentação ela é gigantesca, né? Então, fica muito nessa questão mesmo desse discurso capitalista do carro, da venda do carro, né, que é muito forte, ou até mesmo, por exemplo, dos donos de transportes, né, transporte de ônibus, por exemplo. Há muito lobby, e a gente precisa passar de uma esfera mais humana, vamos dizer assim, para uma questão, sair de uma esfera política e mais para uma questão mais humana e social, pensando num todo, de um modo geral. Vou passar, então, aqui para a nossa proposta de intervenção. Sim, então, como a gente discutiu nesse slide anterior, nós colocamos aí 2 argumentos, focalizando aí na questão do pedestre, né, do ponto de vista do pedestre, e já começamos a encaminhar lá no final da argumentação para uma proposta de intervenção pautada na lei. E aí eu ressalto, como que é difícil escolher esses argumentos, né, Ribamar? Porque o tema é amplo. Existem várias possibilidades argumentativas. Né? Nós usamos, nesse caso hoje, aí, o exemplo, né, como uma estratégia argumentativa e o uso aí do argumento de autoridade, que é a lei. E a gente focalizou no pedestre, né, para falar da mobilidade urbana, mas do ponto de vista do pedestre. Então, ou seja, a gente está tratando do tema como um todo, sob o ponto de vista daí do pedestre na cidade. Mas, como a gente viu aí, como bem colocou o Gelton e o Cristiano, o tema é muito amplo e a gente poderia, inclusive, se perder aí na articulação desses argumentos. Por isso que uma das habilidades, uma das competências, né, o Enem chama de competências, que é avaliada, é se esse candidato consegue selecionar os argumentos. Então, a seleção do argumento ela é importante, porque dá vontade da gente ir colocando todos os argumentos que nós vimos aqui numa tentativa de colocar, de convencer o outro de que é importante que haja um plano de mobilidade sustentável e tal. Só que não adianta encher o texto de argumentos, nesse caso específico da redação do Enem. Né? Então, a gente precisa selecionar o argumento que está adequado com aquele ponto de vista adotado para o texto da redação do Enem. Como nós pegamos pelo ponto de vista do pedestre, a gente, então, selecionou esses 2 argumentos, né?
e deu o exemplo aí das calçadas, que ele é mais amplo para a questão do pedestre. E aí, encaminhando para uma proposta de intervenção, a gente poderia pensar, como em toda mudança de paradigma, a implantação de medidas que restringam ou desestimulem, direta ou indiretamente, o uso de carro, terá que vencer certa resistência por parte das pessoas. Isso é um dos grandes problemas. Sobretudo porque a melhoria do transporte público, né, coletivo em geral, ela pode não ser algo a curto prazo. No entanto, é necessária uma verdadeira revolução no modo como as políticas públicas são pensadas e implementadas no Brasil, para devolver as ruas para a população, em prol de uma qualidade de vida nos grandes centros urbanos. E aí, no final, a gente esclarece aí o que seria essa proposta. É urgente a conscientização da população, né, porque está acostumada com outro ritmo de mobilidade. Então, conscientizar a população sobre essas questões aí importantes da mobilidade urbana sustentável e ter também políticas públicas que criem melhores condições para que as pessoas possam se movimentar na e pela cidade, né? Então, a gente coloca aí, então, desde uma proposta de intervenção que recai sobre o cidadão, como também que recai sobre o poder público, né? E isso é importante, porque se é uma questão que envolve, inclusive, a qualidade de vida nossa, das pessoas, ela é importante que ela seja discutida e implementada pelas pessoas e auxiliada e financiada né, e gerida aí pelo poder público. Não pode ser uma coisa imposta, né? Comentário, seu Ribamar. E acredito muito, né, que a escola também pode ter um papel muito importante nesse processo, né? Não tem como a gente não desvincular da educação, né? No sentido de... Eu me lembro que, às vezes, por exemplo, o Detran adora muito ir para as escolas para simular aquelas situações, né? De quando o sinal está aberto, está fechado, o trânsito, saber os sinais. Então, acho que podia ter uma ampliação, claro, não sei se o Detran vai fazer isso, mas pensando, né, numa secretaria que cuida dessa mobilidade, justamente possibilitar, né, as crianças poderem vivenciar isso, e a escola também sair um pouco, né, da escola para ir para a rua, fazer um passeio ciclístico, não sei, com as crianças, com os adolescentes, com as famílias, num fim de semana, né? Então, essas pequenas medidas, talvez elas possam começar, nesse sentido, a tocar as pessoas, entenderem o quanto que... na formação cidadã mesmo. Que engraçado. Aí eu lembrei de um caso aqui, a gente vai passando dos 40, muita coisa vai ficando para trás. Você falou sobre a questão aí de uma secretaria ou alguma coisa assim do poder público. Aqui em BH, eu não sei se ainda existe aqui em BH. Como eu trabalho em BH, tem hora que eu esqueço que eu estou em Betim. Mas em Belo Horizonte, na época de implementação do Código de Trânsito, tinha um núcleo muito ativo. Hoje eu não tenho mais contato com esse núcleo, nem sei se esse núcleo ainda existe, mas chamava Núcleo de Humanização do Trânsito. O Gelton, às vezes, deve saber aí se isso ainda existe em Belo Horizonte. E era uma prática educativa. Eles iam nas escolas para poder contar, explicar sobre o Código de Trânsito e tal. E aí, eu sempre gostei dos trabalhos interdisciplinares. E nós desenvolvemos a área de linguagem com a área de química, um projeto articulado com esse NH-Trans, que era o Núcleo de Humanização no Trânsito. E aí, o professor de química fez vários testes aí com a questão do álcool e trânsito, com incidência de álcool, percentual de álcool e tal, com os estudantes. E nós, na língua portuguesa, fizemos campanha do Se Beber Não Dirija, nesse estilo. E o Núcleo de Humanização de Trânsito fez um trabalho belíssimo na escola, falando explicando o Código de Trânsito na época. Nós não chegamos a sair da escola para a rua, não. Mas houve uma movimentação muito interessante, uma articulação muito grande com esse núcleo, que trouxe para a escola essas questões do trânsito, sabe? Então, talvez a gente reavivar aí esses trabalhos para que a gente possa aliar a escola e as práticas sociais de fato, que é o ideal, e com o auxílio técnico, né? Porque nós estamos tratando desse caso aqui, mas eu não sou técnico no assunto.
Então, é importante você ter técnicos no assunto que possam explicar para as crianças, que possam dar ali a fundamentação para que a gente, enquanto professor, no nosso caso, professor de português, possa usar esse material, essas informações nas nossas aulas e contribuir para a formação desses sujeitos que vão prezar para uma cidade em que se tenha maior mobilidade, que seja mais sustentável, compartilhada, né, e uma cidade mais humana, digamos assim. E isso é interessante. Aí eu lembrei disso, Belo Horizonte, se não tem, pelo menos já teve esse núcleo de humanização no trânsito. Muito importante, né? Então, assim, pessoal, eu quero, então, agradecer mais uma vez a parceria da querida Renata, que contribui gigantemente nesse projeto. É uma parceria do Centro Pedagógico da UFMG com o laboratório da UFP. Agradecer a vocês que nos acompanharam, que vão nos acompanhar, que estão aqui nos assistindo. A gente quer agradecer imensamente a esse pessoal que está sempre atrás, né, que não vê, ajudando a gente. E convidar vocês, né, a gente vai dar uma pausa nas lives. Vamos voltar agora no dia 6 de janeiro de 2021. O tema vai ser abandono de idosos no Brasil. E também no dia 13 vamos ter uma outra live em que vamos falar sobre as competências da redação do Enem, considerando, assim, pelo visto, está tudo organizado para o Enem já acontecer logo em seguida, se não me engano, no dia 17, né? Então, pelo menos eu li uma notícia hoje que o governo disse que o cronograma está mantido, então ele acha que não vai ter segunda onda, né, que os casos não vão aumentar, enfim, vamos aguardar, mas já estão programadas essas duas lives e eu encontro com vocês mais ou menos daqui a um mês, no dia 6 de janeiro, para a live sobre abandono de idosos no Brasil. E, Renata, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É sempre uma alegria estar aqui com você. Eu que te agradeço a parceria, a amizade de sempre. Tenho aprendido muito com esse projeto e espero que a gente esteja contribuindo aí com os candidatos que estão se preparando nesse ano tão difícil, tão tenso aí, porque o exame em si já é tenso, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, ele ainda é um processo seletivo. Funciona como um processo seletivo. Nesse momento de instabilidade de governo, de organização do próprio exame, e ainda da pandemia, nós temos aí um momento de maior tensão ainda, né? Então, que todos possam aí estar tranquilos, na medida do possível, e irem se preparando aí para esse dia da realização do exame. E que a gente possa estar contribuindo com isso, né? Muito obrigada a todos que estão assistindo, muito obrigada a você, Ribamar, e sigamos firmes aí na luta diária da educação. É isso aí. Até mais, pessoal. Boa noite.